Começando mais um episódio do Café com Bolo, o primeiro podcast de Bueno Brandão e o mais improvisado que existe. Hoje, aqui com o pastor Warley. O W é Warley mesmo? W-A-R-L-E-N. Aí o pessoal às vezes fala Warley, mas é Len. Warley. Aí, ó. Por favor, o senhor se apresente. Muito bem. Rodrigo, obrigado. Obrigado aí também a todos que nos assistem. Valeu pelo convite a esse Café com Bolo aqui. Espero que seja o tempo da gente se conhecer, contar nossas histórias, ter um tempo aí de qualidade e para o pessoal também de Bueno Brandão nos conhecer melhor. Obrigado de coração pelo carinho. Hoje, e um item novo aqui no nosso cenário, né? É um duende, que foi o Thiago, que veio aqui da última vez, que me deu de presente para artista plástico, e ele fez com um Super Bonder e algodão. Então eu peguei e falei, ô Thiago, vou colocar no cenário que vai ser para o presente aqui. Bom, pastor, posso chamar o senhor pastor? Pode. Tranquilo. Pastor, é o seguinte, aqui vai ser uma conversa que eu quero saber a história do senhor. Legal. Certo? Vou trazer o senhor aqui um dia, se o senhor aceitar, para a gente tirar as dúvidas da Bíblia, que por culpa dele eu li a Bíblia pela segunda vez. Né? Bom. Então, como era o senhor na infância? Às vezes o povo daqui de Bueno não vai saber como que era o pastor Warley quando criança. Tá? O senhor é um menino travesso, bom na escola, ruim na escola. Com certeza meus pais vão assistir isso, o episódio. E eu sou natural de São Paulo, então eu brinco com o pessoal que eu sou literalmente nenê da Vila Matilde, porque nasci lá na Vila Matilde. A minha mãe é carioca, meu pai é paulistano. Eu nasci do primeiro da família, eu tive uma irmã, só que ela faleceu com 4 meses. Eu tinha 3 anos, ela faleceu quando ela pegou pneumonia e acabou não sobrevivendo. Meus pais já tinham operado, eles tentaram até fazer processo de adoção, mas não deu certo e ficou só eu mesmo. A minha infância, eu ainda consegui pegar essa fase de criança na rua, né, de jogar bola, peão, bolinha de gude. Então eu tive uma boa infância, graças a Deus. Mas fui muito arteiro. Né? Quem olha hoje assim fala assim, não é possível. Né? Não tinha celular, né? Não tinha. Era normal, era real, né? Ser criança era real. Não tinha que fazer. E aí, não era um cara muito estudioso, não era aquele cara que gostava de estudar. Então, na minha infância, minha mãe teve um pouco de trabalho comigo na escola. Né? Muito brincalhão, chamada direto na escola para conversar com os professores. Mas a minha infância foi essa. Foi uma infância boa, muito boa. Tenho boas recordações da minha infância. E o senhor é de família evangélica ou não? Sou. O meu avô foi pastor batista, meu pai é pastor batista e aprove a Deus me chamar para ser pastor também. Mas dentro desse tempo, mesmo nascendo num lar batista, eu tive os meus momentos de desvio, né? Não da igreja em si, mas na minha adolescência, depois eu vou contar como foi essa história. Mas nasci num lar batista, mas no decorrer da minha vida eu fui conhecer outras religiões, outras denominações também. Mas sim, sempre fui conduzido ali pelos meus pais dentro da denominação batista. Será que é por isso que falaram para mim que o senhor toparia vir aqui porque o senhor tem a mente aberta? Eu acredito que assim, se eu não aceitasse vir aqui, eu acho que eu estaria indo contra aquilo que eu prego. Eu creio que o que Cristo nos ensina é que nós precisamos estar no meio de pessoas. Ele veio conviver no meio de pessoas. E a crítica dele não era muito com as pessoas fora do contexto religioso. A maior crítica dele era dentro do contexto religioso.
Então, às vezes, seria mais difícil eu aceitar alguns convites dentro de um contexto religioso, né, de uma religiosidade muito ferrenha, do que estar aqui para um bate-papo com você, informal. Então, eu não vejo nenhum problema da gente conversar, inclusive depois até falar sobre as questões das escrituras, porque eu creio que é isso que Cristo fazia. Ele veio aqui para isso, para essa convivência, ele veio aqui para poder se relacionar com pessoas, para poder apresentar aquilo que de fato era o plano dele para a realidade do ser humano. Então, não tenho nenhum problema não. Eu acredito que essa questão religiosa que talvez seria a barreira para as pessoas acreditarem, não vai. Né? Então, Capaz, o que aconteceu foi assim, quando eu tinha um Instagram ainda, hackearam meu Instagram, mas quando eu tinha um Instagram, eu coloquei uma caixinha o povo falar para quem que é para mim trazer. Alguns falam assim, ó, chama o pastor Warlen. Eu não vou errar o nome. Não tem nada. Chama o pastor Warlen, mas eu acho que ele não vai. Chama o pastor Warlen, não sei se vai. Por quê? Porque eu sou assumidamente umbandista, né? Eu falei até pro senhor, falei assim, ó, lá em casa o senhor vai, tem minhas imagens e tudo mais. E o povo fala, velho, não, ele não vai. Mas ele tem mente aberta, mas ele não vai. Eu fui, conversei com ele na rua, topou na hora. Então tá aqui, né? E, assim, o senhor falou que na infância o senhor era muito sapequinha. O senhor não acha que isso ajuda, não, uma pessoa a conduzir, no caso, um culto, porque ali, um culto ou um show, alguma coisa do tipo, porque a pessoa ela tem a facilidade de falar em público, a facilidade porque os professores sempre chamam. O senhor acha que isso pode ter ajudado o senhor nessa parte? Eu acredito que sim, né, essa personalidade que Deus deu, assim, ela foi trabalhada, dito que dentro da minha família, mas muito dentro do contexto da igreja. Por que eu falo isso? Dentro da igreja, a gente tem oportunidades que as pessoas acreditam que é só uma questão de doutrina. Mas não, aquilo que a igreja ela tem como contribuir na vida do ser humano é algo que vai além de um discurso. É a formação de um ser humano. Então, desde pequeno, eu sempre estava vinculado a estudo na igreja, a apresentação, a coral, a desenvolver outras habilidades. Então, esse desenvolvimento de habilidades na igreja, fazia um teatro, fazia um fantoche, ia apresentar alguma coisa na rua com o pessoal da igreja, na escola com o pessoal da igreja. Então, às vezes você tinha que apresentar um estudo dentro de um contexto de adolescentes, de jovens. Então, essa desenvoltura foi proporcionada pela vivência na comunidade cristã. Então, junto à personalidade que Deus me deu, junto com a criação dos meus pais, junto com todo esse contexto da igreja, essa formação contribuiu para que eu pudesse ter hoje facilidades, tanto na comunicação quanto na pregação, mas foi um processo mesmo, uma formação. Eu lembro que algumas vezes eu ia pregar num culto ao ar livre. E aí começava, ligava a caixa, e aí o pessoal que estava na rua voltava para casa e fechava as portas. Então você tinha que falar ali, meio que... E todas essas experiências, assim, que aparentemente eram experiências de insucesso, você percebe que contribuiu para uma formação posterior. Aquele que você vai utilizar lá na frente. Então, todo esse contexto, eu acredito que me ajudou demais no desenvolvimento, não só da minha fé, mas no desenvolvimento de todo o contexto da minha vida. Profissional, financeiro, familiar, educacional, emocional, todas essas áreas. Pastor, eu só vou fazer um parênteses aqui, pedindo licença para o senhor, que assim, em 2013, eu sofri um acidente de carro, certo? E eu fazia parte da Igreja Batista, na época. Quando eu sofri o acidente de carro, até eu falei pro senhor, contei pro senhor que eu gosto muito de visitar outras religiões, eu tava indo para Aparecida do Norte. E no dia que eu voltei, passou acho que uns 3 ou 4 dias, na época a Igreja Batista tinha um grupo de jovens, não sei se tem mais, mas tinha um grupo de jovens ali, e era o Tom, a esposa do Tom hoje,
o Rafael, com a Jaque, enfim, era a cúpula ali, tinha muito mais gente que eu não vou lembrar o nome agora. Depois que eu tinha me recuperado mais, eles vieram aqui em casa fazer um culto dentro da minha casa. E assim, a gente tem que ser grato a muitas coisas. E a gente nunca pode esquecer a gratidão que fazem pra gente. E eu sou grato, sempre eu nunca falei isso pra eles, eu acho, mas eu sou extremamente grato a isso, né? Que a gente tem que ter essa gratidão. E isso, independente do tempo que passar, independente para onde eu for, para onde eu ficar, essa gratidão por eles eu vou ter, porque eles trouxeram violão, fizeram um culto aqui em casa, eu sentado numa cadeira que eu não conseguia mexer direito, e eles aqui. Então, abrir esse parênteses para agradecer, provavelmente vocês não estão assistindo. Muito obrigado mesmo, de coração mesmo, que eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram. Bom, voltando. Excelente. Voltando. Pastor, o senhor não acha assim? O senhor não acha que o próprio Deus acabou tirando o senhor um pouquinho ali dessa religião que o senhor falou assim, que o senhor andou por outros lados, exatamente para o senhor conhecer, ter mais esse conhecimento, e depois, a hora que foi o momento, o senhor voltou com essa carga a mais? Sim. Eu acredito assim, a religião era uma forma que eu também buscava de tentar entender um propósito de vida. E é lógico, eu nasci nesse contexto e eu queria entender se existiam outros contextos. E na verdade, o que me fez voltar, não para uma religião em si, mas para servir ao Senhor dentro dessa comunidade de fé, foi uma experiência que eu tive na adolescência, nem falei para você. Na adolescência eu não fui uma pessoa muito fácil e nunca me envolvi com intimidade com meninas, nada, mas sempre gostava daquele flerte, daquela coisa. E num tempo da minha adolescência, eu acabei me envolvendo com uma moça e a possibilidade dela engravidar era grande. Só que na época meu avô era o pastor, né? E o meu pai o diácono. E aquilo foi desesperador, porque eu não estava muito preocupado comigo, mas por todo o contexto que eu talvez prejudicaria da vida deles. Cara, e eu acho que eu nunca orei tanto para que o Senhor não permitisse mesmo que essa moça engravidasse. E lá na frente eu entendi que não seria possível mesmo, depois eu vou te explicar. Mas ela demorou. Imagina o desespero do senhor. Desespero total. Pra você ter uma ideia, meu pai, ele, por ser diácono, ele tinha a chave da igreja. Aí eu pegava, às vezes, a chave da igreja sem ele saber. Eu ia lá para a igreja, adolescente, e eu chorava, falando pro Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, porque meu avô não tem nada a ver com isso, meu pai não tem nada a ver com isso. E, enfim, aconteceu um teatro lá na igreja, que era sobre a parábola do filho pródigo, lá de Lucas 15. E dentro dessa parábola, você tem 3 parábolas dentro de uma só, e a terceira dessas parábolas é a do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo conta a história de 2 irmãos que viviam na casa do pai, e o irmão mais novo pede para o pai a herança. A herança só se dá, ou só se recebe na morte. Ele pede essa herança em vida. E ele fala para o pai assim, não, eu quero a minha herança, eu quero usufruir da minha vida. E ele sai. Ele realmente curte, ele realmente satisfaz o desejo do coração dele, mas tudo acaba. O dinheiro acaba, os amigos acabaram, toda aquela realidade, aquele glamour, aquela festa acabou, e ele se vê dividindo comida com porcos. E aquela palavra ali, caindo em si, é muito interessante no texto, porque caindo em si ele lembrou, não primeiramente da casa do pai, mas caindo em si ele disse, pequei contra os céus e contra ti. Voltarei e falarei para meu pai isso, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me pelo menos como um teu empregado, porque os empregados do pai viviam com mais dignidade do que ele.
fora da casa do pai. E ele volta para a casa do pai. E a surpresa dele é que quando ele volta para a casa do pai, o pai está esperando ele. E o esperando com esse desejo de festa. E o texto diz o seguinte, que o pai, quando o encontra, ele pede para que prepare um grande banquete, pede para que lhe dê roupas novas, coloca um anel no seu dedo, como se diz, você é parte dessa família, você voltou para casa. E ele fala, nós precisamos nos alegrar mesmo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí nesse teatro que eu fiz com meu pai, nós estávamos cantando isso. E foi olhando para o meu pai, entendendo a decepção que seria para o meu pai, caso isso acontecesse mesmo, que eu reconheci o amor do Pai Nosso. Do Pai Nosso. E ali eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, mesmo. Entendendo que era o tempo em que eu estava voltando para casa. Um filho perdido, um filho que precisava agora corresponder a tão grande amor que eu recebi desse pai e não valorizava enquanto estava em casa. Mas quando eu saí de casa, foi que eu entendi o amor que ele fez por mim. E foi na minha adolescência, mesmo que eu tenha crescido num lar cristão, foi na minha adolescência, com essa experiência, que parece às vezes boba para alguns no tempo que a gente vive, mas foi nessa experiência que eu entendi o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo por mim, e a partir disso a minha vida, ela não se tornou uma vida mais religiosa, ela se tornou uma vida de reconhecimento do amor que eu recebi sem merecer. Então foi essa chavinha que mudou na minha vida. Caindo em si é que eu entendi aquilo que os meus pais desde a infância me falaram, meus avós desde a infância me falaram. E aí quando eu tive essa consciência, eu entendi o amor que eu recebi sem merecer. Mas eu acho que você falou coisas simples, mas às vezes as coisas simples que são as que mais mudam a gente. Sim. Sabe, às vezes é um negocinho tão besta que o povo acha, nossa, mas como que isso... Às vezes é a cabeça da gente, não adianta. Entendeu? Então, assim, o senhor já foi em festas e baladas ou não? Não. Como algumas mais intensas assim, não. Já fui em algumas festas, assim, mas não. Já tentei beber, não consegui. Rapaz, eu acho que eu não tenho paladar. Eu sinto o gosto do álcool, aquele negócio me dá um reverse, mas já tentei. Mas o que sabe que o povo fala pra mim? O macumbeiro que não bebe. Eu não bebo. Eu não bebo. Nada. Já tentei fumar, não consegui. Cara, já me ofereceram maconha, mas não foi. Eu acho que eu não tenho olfato e paladar para isso. Eu acredito que isso deve ser uma coisa boa. Mas eu até tentei, confesso pra você que eu já até tentei, mas não... Mas, professor, já aconteceu isso comigo também. Praticamente a mesma coisa que aconteceu com o senhor, aconteceu comigo, né? Essa parte da bebida e tudo mais. O senhor acha que às vezes, isso eu tô tendo na minha cabeça, que a gente tem sei lá, consciência própria, não vai pela cabeça dos outros? Porque se a gente for pela cabeça dos outros hoje, pensa pro senhor ver. O senhor vai se drogar, porque o povo fala que é legal. O senhor vai beber, porque se o senhor não beber, o senhor não diverte em festa. O senhor vai fumar porque é chique. Ainda mais antigamente, o senhor lembra que tinha um chocolate que tinha era um cigarro. Sim. O senhor não acha que isso... Eu comi esse chocolate aí. O senhor não acha que isso é da gente mesmo? Que a gente fala assim, não vou pela cabeça dos outros. Por que eu vou pela cabeça dos outros, né? Eu creio que sim. Eu creio que esse conceito do certo e do errado é algo que Deus plantou no coração do homem. O homem pode não reconhecer que foi Deus, mas é inegável que o homem ele tem essa sensação de que isso aqui eu devo, isso aqui eu não devo. Ele pode não corresponder a isso, e ele vai sofrer as consequências por não corresponder, mas esse senso de certo e errado a gente vê desde o início daquele que está escrito em Gênesis, né? Essa consciência não faz, mas e se eu fizer? Então
É claro que tem todo um contexto que milita para que você seja convencido de que o errado é bom. O errado é bom. Aquela ditadura do outro, porque se você não corresponder ao que o outro está trazendo, ou que o contexto maior de pessoas está trazendo, você não será aceito, e não ser aceito é um problema para muita gente. Então, eu acredito que isso faz com que as pessoas se rendam a essas pressões e opressões. Eu concordo com isso. Porque o não ser aceito pela sociedade é algo... Hoje mesmo, se a pessoa posta uma foto e não tem curtida, a pessoa fica desesperada. Tem gente que eu conheço que não fica mais em rede social. Sim. Não é? Que é sei lá, parece que aquilo lá é o mundo da pessoa. Sendo que a senhora tem o contato, ao mesmo tempo a senhora não tem o contato nenhum. É esse mundo que é assim, ele tem uma propaganda bonita, mas ele não tem uma realidade que corresponde. A propaganda é boa. Quando o Dico Paulinho estava aqui, eu conheço o Paulinho da academia anos. E quando o Paulinho esteve aqui, depois, no off, eu perguntei para o Paulinho, faz quanto tempo que nós não faz isso, cara? De sentar e conversar. Simples assim, entendeu? O senhor falou, o senhor vem lá de São Paulo, né? Vila Maria, isso? Vila Matilde. Vila Matilde. Aí eu tô vendo. Aquilo lá é uma realidade totalmente diferente daqui, certo? É um enorme aqui, né? Como era lá? Tipo, tinha aquelas baladas em rua, ou era mais tranquilo? Que eu não conheço o bairro, sinceramente não conheço o bairro. Tinha, sei lá, os cultos em praça, ou as praças eram mais desertas por conta de criminalidade? Na verdade, eu nasci na Vila Matilde, mas meus pais, eles fizeram várias mudanças. Então, chegamos a morar na Penha, chegamos a morar na Avenida Imperador, chegamos a morar a minha última residência foi em Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba é interior de São Paulo, é periferia de São Paulo, e ainda, quando nós chegamos em Itaquá, e Itaquá não era ainda tão visível nos jornais como o Datena, esses negócios, aconteceu em Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba se tornou um lugar de criminalidade, que o pessoal tinha como uma referência nos jornais. Mas dentro de todo esse contexto de crescer ali em Itaquaquecetuba, é nítido que em São Paulo, muita coisa que tem lá não existe em Bueno Brandão. Está chegando em Bueno Brandão, mas parece que são anos-luz. Assim. Muita coisa que eu vivi lá, hoje eu estou começando a perceber algumas coisas aqui. Mas esse contexto era bem intenso. Tinha biqueiras ali, onde todo mundo sabia onde funcionava. Tinha os baile funk, tinha as festas clandestinas, tinha todo esse contexto. Nós sabíamos onde, quando acontecia algum roubo, onde estavam as coisas, porque era tudo ali meio que no bairro. Crescemos junto com o bairro. Então, esse contexto de que a vida é aquilo também é complicado, porque quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente vai apresentar uma nova realidade de vida, uma nova mentalidade, uma nova forma de olhar a vida, olhar as escolhas da vida, é tenso para as pessoas. Porque você imagina, tem muita gente de Bueno Brandão que acredita que Bueno Brandão é o mundo. Né? E tem muita gente que conhece o mundo, mas acredita que o mundo é reduzido à sua visão de mundo. Então, esse contexto da criminalidade, das festas, esse contexto do sexo fácil, da bebedeira, enfim, de tudo isso, é algo que, para tirar, ou no mínimo fazer alguém refletir sobre isso, é tenso. Então lá eu vivi esse contexto, não no sentido de participar dele, mas de conhecimento dele, porque cresci com o bairro.
E infelizmente hoje eu tenho amigos que cresceram com o bairro e morreram com a realidade que o bairro se tornou. Então, eu, antes de vir para cá, a minha formação é na área da educação. Então, eu fui professor do estado de São Paulo. E naquele tempo, a gente já convivia com alunos armados na escola, a gente já convivia com pessoal com caixinha de som tocando funk na escola, na sala de aula, o banheiro da escola servindo como uma biqueira, e o povo não tinha o controle daquilo. Depois de um tempo no estado, trabalhei por 5 anos na Fundação Casa, antiga FEBEM. Então você conhece todo um contexto de criminalidade a partir daqueles adolescentes, o sonho que eles têm de entrar para o crime, ser reconhecido no crime. Então, assim, é um contexto bem diferente daqui. A cidade pequena, ela tem as mesmas realidades? Eu acredito que ela até tem. Bueno Brandão, eu acredito que também tem isso. Mas uma proporção talvez diferente. Mas eu cresci com isso. Mas mesmo crescendo com isso, como eu falei para você, eu conheci o amor de Jesus por mim na minha adolescência, a minha consciência mudou. Então, todos os convites, todas as oportunidades, elas eram fáceis de você agora dizer não, porque agora aquilo que você recebeu era maior do que você tem agora como oportunidades. Aquilo que as pessoas me oferecem não chega aos pés daquilo que eu recebi sem merecer. Então ficava fácil. Eu falo assim, não, cara, isso é para mim, desculpa, não curto, não quero, né, valeu, em todos os contextos. Então, acredito que é isso. Nesse tempo que o senhor ficou lá, o senhor viu muita gente mudando, tipo, abrindo o olho igual o senhor abriu? Sim, é uma minoria. É uma minoria. Infelizmente, assim, eu vejo realidades de amigos meus que não gostaria que fosse a realidade que hoje eu vejo. Mas eles também tiveram, assim como eu, também tiveram a mesma oportunidade. Tiveram a mesma condição, crescemos juntos. Mas eles decidiram por um caminho diferente do que eu decidi. E o senhor tem uma noção, na época eu não sei se o senhor tinha, né? Eu tenho essa noção hoje, porque eu mudei muito. O senhor tem uma noção que se não existisse a parte religiosa, independente da denominação, que isso poderia estar bem pior? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu converso com alguns ateus que eles falam para mim assim, pastor, mas é aquele dilema, né? Se Deus existe, por que o mal existe? Se Deus existe, por que o sofrimento existe? Se Deus existe, por que a morte existe? E aí eu respondo para eles, não, mas Deus não existe. Aí eles falam, mas o senhor é pastor, velho. Eu assim, então, mas você acredita que Deus existe? Eles falam para mim, eles falam, não, eu não creio. Eu falei assim, então tudo bem, Deus não existe. Aí eles, entendi. Eu falei assim, não, agora me explica você, Deus não existe. Mas o mal continua existindo? Deus não existe, mas o sofrimento continua existindo. Deus não existe, mas a morte continua existindo. Então, assim, o problema do mal, da morte e do sofrimento não é a existência de Deus. Deus é o contrário, Deus é a solução. Eu até resumo, as pessoas falam assim, a gente tem que anunciar o Evangelho, mas às vezes não explico o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, de forma resumida, é uma resposta de Deus às consequências de um ser humano que decidiu ser como Deus. Então, o que isso significa? O ser humano entendeu que, assim, eu não quero viver para Deus. Eu quero viver para mim. Tudo bem. Só que as consequências de você viver para você, como se você tivesse essa capacidade, serão danosas.
E Deus poderia falar o seguinte: bom, você decidiu isso, o problema é teu. Mas o Evangelho é exatamente essa resposta de Deus para um ser humano que tomou uma decisão errada. E a resposta de Deus para isso é a morte do filho. Então é um Deus que sacrifica o filho para que gente como a gente pudesse ter esperança de uma vida, apesar da dor, apesar do sofrimento e apesar da morte. Então, eu acredito que esse contexto de dor, de sofrimento, de morte, é uma realidade que, mesmo se Deus não existisse, as religiões não existissem, qual que seria então a explicação para isso? A Bíblia diz que tudo isso vem do nosso coração. O nosso coração, ele se inclina exatamente para aquilo que não é o que Deus tem para nós. Mas a gente quer. Então, você quer isso? Não. Então, todo esse contexto, ele é amenizado porque Deus existe. Porque Deus existe. O ser humano só não perdeu os freios porque Deus ainda é o dono da história. Ele ainda controla todas as coisas. Ele ainda limita todas as coisas. Então, todo o contexto bíblico é essa história contada. De como nós nos perdemos, como Deus, no seu plano, ele nos resgatou e como nós, apesar de uma vida em que agora a maldade é real, o sofrimento é real e a morte é real, podemos ter esperança. Podemos ter esperança. Então, eu acredito que, mesmo Deus não existindo e as religiões não existindo, o ser humano teria um problema ainda maior para saber como explicar o que existe, como o mal, o sofrimento e a morte. Interessante. O senhor falou também que o senhor trabalhou por 5 anos na Fundação Casa. Sim. O que o senhor pode contar de lá para nós? O que o senhor passou às vezes? Foi uma faculdade. Não, imagino que lá deve ser osso, hein? Foi uma faculdade. E, olha, eu entendo que eles mudaram até o nome, né? A antiga FEBEM, eles falam, para a Fundação Casa e transformaram as unidades que às vezes tinham mais de 130 adolescentes ali dentro. Era um presídio mesmo. A Vila Maria, eu não sei como é que está hoje, mas era uma das FEBEMs maiores de São Paulo. Brás também. E para tentar essa socialização, essa ressocialização desses adolescentes, então eles dividiram essa FEBEM em casas menores. E aí, é claro, eles mudaram a cor, mas continuou sendo um presídio. Eles recebem ali, todos os adolescentes, eles chegam com 12 anos incompletos até 18 anos incompletos, eles podem ficar lá de 3 meses a 3 anos. E agora, se não mudou, né, eu estou desde 2014 fora da fundação, mas eram 40 adolescentes. Era o máximo que a casa podia receber. E assim, todos esses adolescentes ali chegavam com cargas terríveis. Mas ali eles recebiam assistência médica, eles recebiam assistência odontológica, assistência social, segurança interna e externa, porque eles estavam ali, auxílio às famílias, oportunidades de cultura. Nós levávamos, por exemplo, eu morava em São Paulo, eu nunca fui na Sala São Paulo, onde tem lá as orquestras, tem tudo. Nós levamos os meninos lá para conhecer um outro estilo de música, para eles entenderem que existe um mundo além daquele mundo que eles foram criados. Nós tínhamos muitas oportunidades de levá-los
a desenvolver a parte esportiva. Então, alguns adolescentes da Fundação Casa iam olheiros lá e acabava levando eles depois para fazer teste nos times. Então, tinha todo esse contexto de suporte. O problema era quando eles saíam. Porque enquanto você está ali, você está recebendo tudo aquilo. Você imagina, eles chegavam ali pesando nada. Saíam de lá uns touros, né? Porque eram 5 alimentações por dia, acompanhado por nutricionista. Então, todo esse contexto. Mas o contexto para onde eles voltariam seria o mesmo. Então, por isso que ou o coração era transformado, ou aquilo que eles estavam vivendo seria apenas um fortalecimento para eles voltarem para a criminalidade mais forte. E a incidência era muito grande na criminalidade. A maioria deles voltavam para lá. Um caso que me marcou foi de um adolescente de 14 anos, que ele nasceu na Cracolândia, e ele já, por conta disso, ele já era... Ele nasceu na Cracolândia? Na Cracolândia. E ele desenvolveu ali na Cracolândia a vida dele no crime, no tráfico. A tática pegou ele lá. Ele chegou para nós, e lá eles me chamavam pelo sobrenome, né? Paiva, né? Seu Paiva. Então eu sabia que quando era aluno era professor, não professor, né? E quando era de lá era ô senhor, ô seu Paiva. E aí ele chegou para nós lá. Imagina um ser humano vivo que fede como um morto. Ele chegou assim para nós. E lá a gente tinha que acompanhar o banho, a gente tinha que... toda uma rotina da fundação. E aí eu recebi a incumbência de acompanhá-lo nessa chegada dele. Assim que ele chegou, levamos ele lá para o quarto, né, que eles chamam de barraco, né, levei eles lá para o quarto dele, que era dividido com mais 4 adolescentes. E ele olhou para o chuveiro assim e falou assim: o que é isso? Caraca! Eu falei assim, chuveiro. Entendi, mas... né? Mas... rua. Ele tomava banho se é que tomava, né? Chuva, naquelas fontes que tem às vezes em São Paulo, enfim, por ali. Mas ele nunca teve acesso a um chuveiro, pra você ter uma ideia. E aí eu liguei o chuveiro. Isso é surreal. Surreal. Nossa. Surreal. Aí eu liguei o chuveiro para ele, entreguei um sabonete, e ele também não sabia o que fazer com o sabonete. Ele cheirava o sabonete e falava: nossa, que coisa cheirosa, senhor. Eu falei assim: agora passa isso no teu corpo. Aí ele passou tal, e assim, a satisfação dele de tomar o primeiro banho na vida, com 14 anos. Cara. E aí entreguei a toalha para ele. Eles depois têm que entregar a toalha, jogar a toalha, né? E aí eu percebi que a toalha estava suja. E aí eu percebi que a toalha estava suja de fezes, porque ele não tinha se limpado. Então até esse negócio de, cara, vamos lá, né? Vou te orientar o que você tem que fazer. Volta lá e você vai fazer assim, assim, assim. Tudo isso. Só que ele tem que ensinar uma criança. Ensinar uma criança a tomar banho. Não precisei tocar nele, mas eu precisei orientá-lo como ele tinha que fazer isso lá dentro. E foi uma experiência que me marcou, porque no decorrer do tempo que eu fiquei na FEBEM, ele teve a mim como uma referência de pai. Ele me respeitava como se fosse um pai. Eu não sei o que aconteceu com ele depois, e esse é o problema. Que você, depois que sai da unidade, os meninos saem ali da unidade, eu estava numa unidade masculina, eles vão para outros lugares e a gente acaba perdendo o contato. Mas ele não sabia o que era um chuveiro, não sabia o que era um desodorante, e pior, não sabia o que era
sabonete, né? Ele não sabia o que era um desodorante. Ele sabia, a gente tinha que jogar o desodorante, não podia dar o desodorante para ele, porque eles poderiam utilizar aquilo como entorpecente. E então jogava e ele tinha que passar no corpo. Joguei, ele falou: isso aqui é o quê? Eu falei assim: cara, esse aqui é um desodorante, você passa no corpo para deixar o seu corpo com esse cheiro aí. Então foi um tempo bem interessante de cuidado, e um tempo muito interessante numa rebelião que nós pegamos em Guarulhos. Nós ficamos 2 horas e meia na mão dos meninos. E aí eles quebraram toda a unidade. Foi aquele forfé, né? Mas assim, eles não mexiam com os professores, porque os professores eram apenas moedas de troca. Então quando o Choquinho chegou, eles negociaram a liberar a gente para não ter esculacho. Esculacho é o Choquinho entrar e descer o cacete sem ter. Então ficou assim. Porém, no dia da rebelião, eles colocaram todos os professores dentro de uma sala, e aí eles estavam com as camisetas, né, cobrindo o rosto, tal, lâmpada na mão, estouraram toda a cozinha, quebraram todos os computadores, fizeram aquela anarquia. E aí eles foram me buscar lá dentro da sala. Falei: eita, hoje, obrigado, senhor, pela minha família, tô indo, né? Aí foi muito interessante que eles me chamaram para que eu pudesse me orgulhar com eles daquilo que eles fizeram. E, de novo, essa referência paterna. Então, assim, seu pai vai vir ver aqui. Aí me abraçaram assim, foram me mostrando: quebramos isso aqui, fizemos aquilo ali, né? A gente vai conseguir o que a gente está querendo aqui na unidade, o diretor da unidade vai ter que ceder. Então, assim, aquela coisa de um filho como se estivesse mostrando para o pai alguma coisa do tipo: o senhor está feliz comigo? Né? Então, isso me marcou porque, que nem eu falei para você, tem uma história da minha vida que, como eu falei, na adolescência, eu pedi ao Senhor que aquela moça não engravidasse. E quando eu encontrei a Érica, que eu casei com a Érica, 5 anos depois, eu descobri que eu não podia ter filhos. Olha só. E tentamos até pensar algumas possibilidades médicas, mas não tinha os recursos para isso. E aí decidimos descansar, oramos ao Senhor, pedindo: Senhor, Tu és o dono da vida, e se o Senhor quiser, eu não preciso de milhões de espermatozoides, eu preciso de um bom. Se eu quiser me dar um bom, então tá ótimo. E 1 ano e 5 meses depois veio o Heitor. Mesmo sem qualquer tratamento, sem qualquer nada. Não podia... além disso, eu tinha varicocele, que prejudicava também. Não tinha como fazer in vitro, inseminação também era uma possibilidade que... Eles eram mortos. E 1 ano e 3 meses depois, 1 ano e 5 meses depois veio o Heitor. 1 ano e 3 meses depois veio o Arthur. E aqui em Minas, depois de uns 5 anos veio a Rebeca. Então, e um dos motivos de eu vir para Bueno Brandão foi essa questão da paternidade. Porque lá eu estava terminando o seminário, eu estava pastoreando uma igreja, eu estava dando aula na escola, na FEBEM, e aquilo que eu sempre pedi ao Senhor, que era filhos, eu não podia ter, e Ele me deu. Eu não estava conseguindo ser o pai que o meu filho precisava. E eu tinha várias experiências na escola, na FEBEM, do que significa uma criança crescer sem um pai. E não um pai assim, só dentro de casa, mas um pai. Um pai que entendeu o privilégio que é ser pai. E aí quando o pastor Bember aqui, ele deixou o ministério por uma questão de saúde, e a igreja entrou numa sucessão pastoral e me fez o convite, uma das coisas que eu pontuei
foi esse tempo que eu poderia ter com os meus filhos, de poder ser para eles o pai que muitos filhos por onde eu passei não tiveram. E estar aqui em Bueno Brandão tem sido algo maravilhoso também para mim nesse contexto. Então, eu vivi essa realidade na escola, vivi, como você me perguntou, toda essa realidade dentro da FEBEM e trago de lá todas essas lições agora para a minha vida e para a minha família. Qual era o nível de estresse que o senhor saía de lá dentro? Que eu penso que devia ser uma tensão, né? Mesmo eles respeitando o senhor. Não respeitando. É que assim, o respeito a gente... por exemplo, eles falavam assim, senhor, traz uma serrinha para nós aí que a gente deposita na sua conta aí então era nesse nível, assim. E assim, eu sempre tive uma posição muito firme, né, por todo o contexto que a gente conversou da minha criação, tudo. Os meus pais sempre foram muito firmes comigo e então eu não tinha medo. Então tinha momentos em que eles estavam brigando no futebol, eu pegava a bola, a cadeia inteira vinha para cima, a bola é nossa, o senhor vai ter que dar para então tira a bola. Entendeu? Então assim, eu não tinha esse problema de ser espancado lá, por exemplo, tava preocupado com isso. Mas a carga emocional daquilo, psicológica daquilo, quando você sai daquele contexto, porque é grade em cima de grade, é porta de ferro em cima de porta de ferro, é um negócio angustiante mesmo. Só que todo aquele estresse, e aí entra a questão de novo, às vezes eu chegava em casa parecendo o Capitão Nascimento. Não, isso que eu imagino. Então, e a minha esposa me ajudou muito nesse sentido, porque teve um momento que eu falava num tom com ela, num tom com os meus filhos, ou com o meu filho, que na época era só o Heitor, como se eu estivesse confrontando os adolescentes ali, os jovens da Fundação Casa. Um dia ela falou assim, você saiu de lá, você está em casa. Você está em casa, sou tua esposa, você quer ter um filho, então não fala com a gente nesse tom. E aí aquilo me acendeu uma luzinha. Falei assim, poxa, eu preciso tratar isso no meu coração. Porque eu não posso agora pôr tudo a perder aquilo que eu não podia ter e agora que tenho, né? Então essa carga foi muito pesada. E vir para cá, né, dentro desse contexto, me ajudou muito a tratar isso no meu coração. É porque eu imagino, nossa profissão do senhor lá devia ser bem complicada. Sim. Agora, uma coisa que eu sempre quis perguntar para um pastor, e eu nunca tive coragem de perguntar para um pastor. Uhum. Como se torna um pastor? Sim. As pessoas, dentro do contexto religioso, dizem muito assim, né, que filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho é. Na minha história não foi assim. Como eu falei para você, eu precisei ter esse encontro com Deus para entender e cair em si algumas coisas. No ministério pastoral, para entender o ministério pastoral, a Bíblia vai dizer que a pessoa ela tem um desejo. Aquele que deseja o ministério, uma excelente obra deseja, a Bíblia diz. Mas esse desejo ele não pode vir sozinho. Esse desejo ele precisa ser identificado. Então é uma coisa chegar para você e falar, Rodrigo, cara, eu estou sentindo vontade de ser pastor, eu tenho um desejo de ser pastor. E aí você fala, não, mano, está de brincadeira. Não imagino você pastor, nunca tem nada a ver. Então, a caminhada para que aquele desejo se torne evidente precisa ser testificado. Por exemplo, a partir da minha casa, porque as pessoas acreditam que, do mesmo jeito, ser crente é alguém que vai à igreja. Mas você já provavelmente ouviu sobre aquele autor C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia? Sim. Que ele fala, acredito que essa frase é dele, do mesmo jeito que dormir numa garagem não torna você um carro, ir para a igreja não torna você um crente. Entendeu? Então não é porque você dorme na garagem que você pode dizer, eu sou um carro.
Do mesmo jeito que não é ir para a igreja que você pode dizer, sou crente. Precisa ter essa experiência. E essa experiência com o Senhor é que vai ser testificado a partir daquilo que Ele vai trazer de transformação na minha vida. Então, dizer para minha esposa e dizer para meus filhos que eu tenho sentido esse desejo de exercer o ministério pastoral dentro dos critérios bíblicos para o exercício disso, eu preciso que a minha família olhe e fale o seguinte, não, eu enxergo isso em você. Ou a minha família fala assim, capaz mesmo que... nunca, rapaz, você não tem moral para falar. Né? Então, começa daí. Eu preciso ter esse desejo. A partir desse desejo, eu preciso avaliar a minha vida a partir dos critérios bíblicos, né, de Timóteo 3, por exemplo, que ele fala sobre os critérios do ministério pastoral, aquele que deseja o ministério pastoral, quais são os critérios que ele precisa se enquadrar. A minha família precisa reconhecer isso. A comunidade onde eu sirvo precisa reconhecer esse chamado na minha vida, né, testificar desse chamado na minha vida. Uma vez, e aí dentro do contexto batista, né, uma vez que isso é testificado, é comprovado, então nós recebemos uma carta de recomendação da nossa igreja para estudar num seminário. Então nós vamos para esse seminário e passamos ali de 4 a 5 anos estudando sobre diversos assuntos, inclusive a questão da teologia. Mas o seminário é como se fosse uma faculdade? Como se fosse uma faculdade. Existem seminários teológicos que têm um fim para o ensino de teologia, mas esses seminários denominacionais ou interdenominacionais, eles têm um fim mais ministerial, para quem vai exercer o ministério na igreja e não na academia, por exemplo. E no caso seria, eu tenho formação católica, no caso o senhor não precisa ficar lá dentro, ou não? Não, tem alguns seminários, por exemplo, você tem o Palavra da Vida em Atibaia, que ele é por tempo integral. Então, seja a pessoa casado, ele vai lá e ele fica com a sua família morando no seminário. Se tornar uma família. Interessante. Entendeu? Ou se ele é solteiro, ele também tem ali um ambiente onde ele está com outros seminaristas estudando durante aquele período. Eu, por conta daquele contexto de São Paulo, eu não tinha essa possibilidade. Então eu estudei em Guarulhos, fiz o meu seminário ali na Faculdade Sudeste do Sul do Brasil, em Guarulhos, e estudava à noite, como se fosse um curso universitário. Então fiquei ali os 4 anos. Depois dessa minha formação, para se efetivar como um pastor batista, você precisa, agora a igreja precisa solicitar à Ordem dos Pastores Batistas um concílio. Então eu vou passar por um concílio para saber se eu tenho condições bíblicas, teológicas, de conhecimento para estar à frente de uma igreja. Como se fosse uma prova. Como se fosse uma prova. Uma da vida. Isso. Então eu vou chegar dentro desse concílio, eu vou ficar de pé com a minha Bíblia na mão, respondendo perguntas sobre como foi minha conversão, como foi o meu chamado, sobre todas as áreas da teologia sistemática, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é o pecado, o que é o homem, o que é a criação, enfim. Uma bateria de perguntas que vai de Gênesis a Apocalipse para que eles observem se eu tenho essa condição. Antes de pedir o concílio, é um detalhe interessante. É solicitada uma documentação para saber se essa pessoa que estará à frente de uma igreja, ela não tem problemas de ordem social. Então é solicitado certidões em 10 cartórios para saber se ele tem nome sujo, para saber se ele tem a vida, no mínimo, como é que eu posso dizer? Em ordem. Então, entregou a documentação para a ordem, fez a solicitação do concílio, passou por esse concílio, aí marca-se um culto de ordenação, e quando esse culto acontece, naquele momento ele passa a ser reconhecido como um pastor batista de ordem nacional. Daí, como o senhor falou, abre essas vagas em igrejas e o senhor pode solicitar para ir para uma delas?
Então, na denominação batista, o que acontece? Nós temos uma associação que assim não é a sede. Dentro do contexto batista, nós somos igrejas autônomas. O que significa essa autonomia? Diferente de algumas igrejas, por exemplo, que tem um líder. Vou dar um exemplo aqui, não vou ser antiético porque é a realidade. Você tem, por exemplo, na Universal, o líder é o Macedo. Na Mundial, o Valdemiro. Na Batista não temos. Então, quem é a autoridade dentro da Igreja Batista? Cristo. E como essa autoridade de Cristo ela é exercida por meio da igreja local. Então, a autonomia da Igreja Batista, por exemplo, aqui em Bueno Brandão, nós não dependemos de qualquer coisa que vem de uma sede para nós aqui. Nós, enquanto batistas, nós temos a nossa declaração de fé, nós temos a nossa declaração doutrinária, nós temos todo esse contexto. E a associação, ela existe para nos ajudar em todas essas questões administrativas, em todas essas questões que diz respeito a missões, tanto estadual, mundial, nacional, nos auxilia na parte educacional. As associações, elas nos ajudam, porque como nós estamos aqui, às vezes o nosso braço social não consegue ir além daqui, então nós contribuímos para que a associação ela alcance socialmente outros lugares. Então nós temos a associação e a Convenção Batista Nacional e a Mundial. Mas todas elas existem por conta das igrejas. As igrejas não existem por conta delas. Tá? E aí nós comunicamos a associação. A associação ela tem um parecer de igrejas que estão sem pastor. E elas fazem essa indicação. Ó, tem um pastor, né, se vocês quiserem conhecer. E aí o pastor vai ali, conversa com os irmãos, tem um tempo com eles ali de culto, há uma avaliação da igreja para com o pastor e há uma avaliação do pastor para com a igreja antes de oficializar a ida dele para lá. Entendeu? Interessante. O senhor falou de seminário. Esse seminário é só, no caso, para batista? Não. O seminário que eu fiz era numa igreja batista, mas ele era interdenominacional. Sim. Tinha gente da Assembleia, tinha gente da Quadrangular, tinha gente independente. E como que se chega ao nível de fazer parte do concílio, no caso, para avaliar um outro pastor? Ele precisa ter passado por todo esse processo que eu passei. Então, ele precisa ser um pastor ordenado. Daí ele pode avaliar. E aí ele pode avaliar. Não tem, tipo, um escalão, digamos assim, como se fosse Não. Eu tenho muita referência de igreja católica. Sim. Então o senhor tem padre, bispo, até chegar no Papa. Não tem esse... Não tem essa hierarquia. Não. Outra questão também que eu sempre quis perguntar para um pastor, e eu sempre tive vergonha. Por que chama evangélico de crente? Afinal, crente, se for pegar no dicionário, é todo aquele que crê. Certo? Então, se a pessoa acredita numa pedra, e por que chamaram vocês? Porque assim, eu tenho a minha referência de um bandista. Então, eu sou um bandista, só que o povo fala, macumbeiro. Macumbeiro é quem toca um instrumento musical africano. E por que vocês, de crente? Rapaz, eu não sei se eu vou saber responder isso para você não, mas esse termo crente, eu acho ele muito genérico. Porque é o que você falou, a Bíblia ela vai dizer que crente, até o diabo é. Né? A Bíblia fala assim, ó, os demônios também creem, né? E tremem, porque sabem quem é a Deus, sabe quem é Cristo. Mas aqueles que tiveram uma experiência com Jesus, eles são chamados de cristãos. E os cristãos não são aqueles que estão dentro de uma bolha religiosa. Então, quando eu falo uma bolha religiosa, eu digo assim, só os cristãos da denominação batista são cristãos. Não, a gente não crê nisso. A gente acredita que cristão é todo aquele que teve uma experiência com Jesus em reconhecer os seus pecados e entender que os seus pecados foram pagos por Cristo na cruz.
E porque foi pago por Cristo na cruz, agora a minha atitude a partir disso é corresponder a essa nova vida que ele me deu. E essa nova vida que ele me deu é uma vida de um pequeno Cristo. Por isso que a ideia de cristão, pequenos cristos. Não no sentido messiânico, mas no sentido de vida. Agora, a minha referência a ele. Por que eu sou um cristão? Porque eu sigo exatamente os passos de Jesus, ou busco viver os passos, os ensinamentos, a vida, a nova vida que Jesus teve, deu a mim a partir da vida que ele demonstrou aqui. Então, crente, é o que você falou, é muito abrangente. Agora, o cristão, ele tem uma referência. Eu não posso atribuir o cristão ou o cristianismo somente para uma denominação ou uma religião exclusiva. O Cristo, ele é uma pessoa, não uma religião. Então, existem cristãos fora da Igreja Batista. Entendeu? Porque a definição de cristão é aqueles, de novo, que tiveram uma experiência de salvação e agora, dentro dessa nova vida, tem Jesus como a sua referência para a vida e a piedade. Entendeu? Cara, eu sei lá, tem uns negócios igual o professor, ou chamado de macumbeiro, parece que crente foi meio que criado por zoeira, sabe? Tipo, aquele cara que não vai. No caso, o Brasil era católico, enfim. Sim. Daí, tipo, se o senhor não fosse ali, o senhor era crente. Posso tomar café? Café mesmo. Não, é café. Tá aqui, o bolo também, de verdade, ó. Eu só lembrando. Até deixar assim, ó, pra ver, né, que é hoje é uma segunda-feira, 7h30 da manhã, que nós começou a gravar. O café da manhã. O café da manhã. A gente tem que se adequar aos horários aqui, porque todo mundo trabalha, é difícil pra gente se encontrar, mas estamos tendo nosso bate-papo aqui. Eu vou tirar muitas dúvidas com o senhor sobre a Bíblia um outro dia, né? Sim. Como eu falei, o senhor foi ocupado por eu ler a Bíblia pela segunda vez. Bom. E como que o senhor vê? Já ouvi falar, certo? Não lembro o nome do pastor. Que aquele culto ecumênico, né? Que geralmente tem formaturas, esses trem. Que aquilo lá, o cristão tem que fugir daquilo. E já ouvi também padre, pastor falar que aquilo lá é excelente porque tem-se a união, né, entre várias religiões, entre umas coisas. Como que o senhor vê? Eu acredito que essa união que as pessoas idealizam, ela não é possível. Porque, de uma certa forma, a gente diverge de algumas coisas, inclusive no que diz respeito à eternidade das pessoas, à crença das pessoas. E se tem uma coisa que Cristo ele deixa muito claro, é exclusividade. Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E como imaginar assim, nós estamos no mesmo ambiente, como se realmente nós concordássemos, né, com tudo aquilo que nós estamos fazendo. Não, nós não concordamos. Eu não tenho esse problema de estar em ambientes semelhantes, mas de uma certa forma vai ser conflitante. Vai ser conflitante. Em algum momento nós vamos ter essa discordância. E trazer essa ideia muitas vezes de que a presença ecumênica significa que nós estamos ali porque concordamos no final das contas que todos os caminhos levam a Deus. Eu concordo, até falei sobre isso ontem. Todos os caminhos, todas as religiões vão levar a Deus, mas a pergunta é: para que Deus? Nós entendemos que o Deus da Bíblia diz que todos comparecerão diante dele. Isso nós sabemos. Mas todas as religiões entendem assim? Não entendem assim. Então, muitas coisas que outras religiões ensinam, nós entendemos pelas Escrituras que vai contribuir para uma realidade eterna diferente daquilo que a pessoa está sendo conduzida a entender e a crer. Então, nesse ponto que diverge, essa associação, a gente percebe que ela não é saudável nesse sentido. Nós convivemos, nós conversamos,
Mas quando diz respeito à realidade eterna dessas pessoas, então a gente precisa parar. Não, peraí, não, nesse ponto aqui a gente discorda, porque nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Não, eu não creio com a Bíblia, então tudo bem. Então, nesse ponto, a gente realmente caminha aqui e o outro aqui. E tudo bem. Tudo bem. O que não pode se fazer com relação a isso é que com essa divisão a bomba passe de cá para cá e uma bomba passe de lá para lá. Sim. Não, agora, discordar é normal. Né? Ter uma fé diferente é normal. Ter um pensamento diferente é normal. Por isso que esses encontros ecumênicos, na minha concepção, é de uma certa forma tentar dizer algo que estamos juntos, como se fosse em tudo, quando na verdade não estamos. Não estamos, porque não cremos assim como as pessoas às vezes quando nos olham juntos ali, imaginam. Eu já fiz aqui, por exemplo, velórios, em que eu falei e depois alguém da Católica Romana falou, tranquilo, não tem problema. Eu falo por uma consideração, inclusive, as pessoas que me convidaram para ir lá, mas também por uma consideração as pessoas que não têm a mesma fé do católico. Entendeu? Então, faço isso por essa consideração. Mas não porque concordamos em todas as coisas. E o senhor pode visitar uma outra igreja? Pode participar de uma missa, estar ali, para ouvir, ou se não participar de de um outro culto evangélico, de uma outra denominação? Sim, a gente tem essa liberdade. Não é uma prática comum. Porque assim, muita gente acha que porque o senhor participa do negócio, o senhor vai se converter. Não é bem assim. O senhor tem a sua fé, o senhor está ali, às vezes, em respeito a uma pessoa que o senhor falou. Né? O senhor vai respeitar o ambiente. Como eu falei, se um dia eu for lá na Batista, eu vou respeitar o ambiente, não vou entrar de sapato dentro da igreja. É um respeito que eu tenho. Sim. Então isso não teria problema. Eu já, por exemplo, foi interessante que assim que eu cheguei aqui, tinha a missa dos formandos. E tinham alguns formandos que eram da nossa igreja. E aí eles falaram assim, e aí, pastor? Eu faria também um culto dos formandos. Vocês topariam fazer o culto dos formandos? Então, eles já tinham esses cultos aqui antes de eu chegar, de formandos. E na época, tinha um padre aqui, acho que é Francisco. Acho que é Francisco. Assim que eu cheguei. Terrível o nome. E aí, eles fizeram a missa dos formandos e eu fui. Eu fui em 2 missas do formando. Que nem você falou, eu respeitei o ambiente deles. Algumas coisas que da fé deles, eu estando ali, eu não sou, não me senti obrigado nem por eles não me obrigaram a isso, mas me deram a liberdade de estar ali e assistir aquilo. E depois fizemos o culto dos formandos. Então, assim, já tive essas experiências de ir em igrejas que não professam a mesma fé que eu. Eu não tive essa dificuldade. Porque tem gente que tem um problema muito grande. Não sei se você já percebeu, eu já vi pessoas que têm inclusive, tem gente que não passa no lado da rua que eu. Mas passa do outro lado. Não pode, sem brincadeira. Sério? Sem zoeira. Tem gente que não passa, só que viu vindo lá, só... Eu dou risada. E, assim, a gente falou muito da vida do senhor, né? Tenho que agradecer mesmo por o senhor ter. Obrigado. Não sei se faltou alguma coisa, alguma história que o senhor queira contar. Eu acredito que é isso. Eu, falando sobre a minha infância, minha adolescência, falei sobre o meu casamento com a Érica, a experiência que nós tivemos, né, de infertilidade e o milagre que nós, os 3, né, milagres que a gente recebeu, o objetivo de estar aqui no sentido de proclamar mesmo o Evangelho de Jesus Cristo e corresponder àquilo que
Cristo fez na minha vida e na vida de outros. Pastor, uma coisa eu acho na minha cabeça. Uma coisa que eu nunca entendi, certo? Eu participei durante uns 2 anos da Igreja Batista. Eu sempre tive vergonha de perguntar. O senhor sabe como é que é? A gente às vezes não. Foi 2 anos lá. Eu fui 2 anos lá. Rapaz, Fiquei 2 anos lá. Tem até a Bíblia que o Tom me deu de presente. que legal. Fui 2 anos lá, né? E assim, eu crismei, batizei na Igreja Católica. E na minha cabeça, né? Depois do que eu aprendi vindo para a Umbanda, é que assim, eu não vou me batizar porque eu já sou batizado, então isso é independente. Até poderia me batizar na Umbanda, poderia ter me batizado lá, mas eu não quis. Isso é uma coisa que depois eu aprendi, coisa minha. Uma coisa assim, qual é a relação, no caso da Batista, né, mas do Evangelho com Maria? Porque eu já vi, a internet é um mundo que o senhor sabe, né? Um mundo que a gente consegue ver de tudo. Já vi pastor falando que Maria realmente foi uma mulher santa porque carregou ali Jesus. E sinceramente eu já vi gente falando como se Maria fosse uma chocadeira que não teve importância nenhuma. Né? A gente, como religião afro, considera sim Maria uma mulher santa, independente. Tem alguns que acreditam em Jesus, outros acreditam que Jesus é um médium. Existem várias linhas ali que é um banda de umbandistas. E na questão da Batista, como Maria é vista? Maria é vista da forma como a Bíblia apresenta Maria. Ela realmente foi uma mulher agraciada por Deus, uma mulher abençoada por Deus, por gerar o Filho de Deus. Nós acreditamos que ela tem o seu valor, isso é indiscutível, mas aonde pega é a questão da mariolatria. Entendeu? Então, nós reconhecemos ela como esse meio de Deus para que o Salvador do mundo pudesse ser gerado, mas nós entendemos que Maria, ela precisava também do Salvador. Ela é a mãe do Salvador, mas gerar o Salvador não dava a garantia dela ser salva por isso. Ela, inclusive, reconhece ele como seu Salvador. Então, nós entendemos que Jesus realmente é o único que deve ser adorado, servido e proclamado. O respeito que nós temos por Maria e o reconhecimento que nós temos por Maria é o reconhecimento que a Bíblia nos ensina a ter por ela. É porque há uma diferença entre o que a Bíblia diz e o que a igreja diz. Então, na denominação batista, nós ficamos restritos à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Dentro do catolicismo romano, você tem a igreja como aquela que entende que é maior que inclusive as escrituras, porque ela acredita que as escrituras foram por ela formadas. Nós não cremos assim. Nós não cremos que a igreja é que deu autoridade às escrituras. Nós cremos que a igreja, no decorrer dos seus concílios, ela só reconheceu aquilo que já existia nas escrituras. E por isso, mesmo que a igreja diga que ela é a mãe de Deus, que ela deve ser devotada, adorada, ainda assim, eles podem dizer que não é uma veneração, não é uma adoração, mas é. Então, nesse ponto a gente diverge. A gente reconhece toda a instrumentalização de Deus na vida dela, o papel dela na história, mas essa questão da mariolatria, quando chega na tria, a gente diverge. Bom, pastor, acho que essas são minhas dúvidas, né? Um pouco polêmicas, eu acho. Imagina. Porque, igual eu falei pro senhor, nunca tive coragem de perguntar, porque às vezes tem gente que acha ruim da gente perguntar uns negócios assim, acho que a gente tá batendo de frente. Mas não é, realmente são dúvidas que surgem durante a vida e vão ficando, que às vezes é muito difícil a gente tirar essas dúvidas com uma pessoa
Se for pesquisar no Google é coisa mais fácil, mas Sim. se eu tirasse uma dúvida aqui, eu quero o senhor de volta aqui qualquer dia. Legal. Pra gente daí sim discutir sobre a Bíblia, as dúvidas sobre a Bíblia, o que acontece diferente hoje do que acontecia antes, enfim, tudo que tem ali. E só tenho a agradecer ao senhor. Eu que agradeço a confiança, eu que agradeço o convite. Espero ter respondido aí com respeito tudo aquilo que diz respeito não só à minha vida, mas aos assuntos, né, que nós trouxemos à mesa. Agradecer a todos que acompanham o seu canal, né, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E é um prazer, foi um prazer mesmo. E o senhor pode orar por um bandista ou não? Opa, com certeza. Então, vamos gravar. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo aqui, onde nesse bate-papo nós podemos conversar sobre a nossa fé, conversar sobre tudo aquilo que o Senhor fez, inclusive na minha história, na minha vida. Aquilo que o Senhor trouxe de clareza ao meu coração, tudo aquilo que o Senhor trouxe de novidade de vida a partir da sua morte, da sua ressurreição e da esperança que o Senhor traz à minha vida com isso. Te agradeço, ó Pai, pela vida do Rodrigo, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Muito obrigado pelo carinho com que eu fui recebido aqui. Muito obrigado pelo respeito. Que o Senhor continue a falar ao seu coração também, que essa nossa conversa também traga a Ele as suas reflexões, aos ouvintes, Senhor Deus, todos aqueles que vão assistir, que o Senhor também traga reflexões e que a bênção do Senhor esteja sobre este lugar, que o Senhor esteja sobre cada coração e que a boa mão do Senhor alcance cada pessoa onde estiver, quando estiver, nesse tempo em que irá assistir esse programa. Muito obrigado por esse tempo aqui. Nós te agradecemos por isso no nome de Jesus. Amém e amém. Isso aí, pastor, muito obrigado. Deus abençoe. E agora vamos comer bolo. Vamos lá.